Olá pessoal, professor Paulo Alexandre, iniciando aqui o vídeo 4 da aula 3. Nós já falamos aqui nos primeiros 3 vídeos das principais funções, falamos funções constante, função afim, função primeiro grau, linear, falamos aqui tudo já praticamente. E nós estamos resolvendo exercício, paramos nesse exercício aqui, tá? Então, ó, um ônibus de 54 lugares foi fretado para excursão. A empresa cobrou, vamos colocar aqui uma função de cobrança, né, custo, de cada passageiro, que depende de P, a quantia de 55, tá certo? E mais 2,50 por lugar vago. Então, 2,5 vezes lugar vago. Isso de cada passageiro, tá? Aí nós temos um problema, né, pessoal? Já aqui, porque tem duas variáveis. Mas vamos continuar lendo aqui. O número de passageiros que dá à empresa a rentabilidade máxima. Nós queremos máximo, né? Ó, então... Ok, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que o número de passageiros mais lugares vagos tem que dar 54, tá? Como nós queremos em função dos passageiros, nós vamos isolar aqui, né, o valor de P, tá bom? Para colocar aqui no lugar de V. Então fica assim, V é igual a 54 menos P. E substituindo ali vai ficar tudo com P. Então fica assim, ó, a função custo vai ficar 55 mais 2,5 vezes 54 menos P vezes P, né? Vou colocar assim, isso aqui tudo vezes P, ó, vou colocar um colchete aqui. Bom, pessoal, fazendo essa continha aqui, vocês vão chegar aqui, ó, 190 P menos 2,5 P ao quadrado, tá bom? É uma função do segundo grau, e aí a gente lembrou, nós já estudamos, né, já lembramos, revisamos aqui as propriedades dessa função. Então é só usar o gráfico aqui que a gente consegue, tá? E na verdade, como é uma função do segundo grau, a gente está falando de rentabilidade máxima, ó, a concavidade voltada para baixo, nós sabemos, né, que o ponto de máximo está aqui, é o x do vértice, né? Nós podemos já usar a fórmula indireta aqui, ó, x do vértice é menos B sobre 2A. E fazendo a continha, o B é 190, então menos 190 dividido por 2 vezes menos 2,5. Fazendo a continha aqui, 38. Tá bom? Só para lembrar aqui, ó, que essa função é assim. Aqui nós temos o zero, o eixo y está aqui, ó. O zero aqui, essa raiz, para vocês terem uma ideia aqui, ó, é 76, quem quiser fazer as continhas aí, tá? E esse aqui é o ponto de máximo aqui, ó. E nós queremos o x do vértice aqui, ó. Então, para zero não ganha nada, o valor vem aumentando, chega no ponto de máximo, começa a diminuir. Olha só que interessante, né? À medida que o número de passageiros aumenta, que é o valor do custo. Tá bom? Então, a resposta aqui, 38 passageiros é o valor máximo, tá? Os pontos 1 e 6, toda vez que você lê isso, lembra x e y, tá, pessoal? X e y pertence ao gráfico da função. Falou em função, você já troca. Y é f de x, é igual a n vezes a elevado a x. Então, o valor de a elevado a n, nós queremos o valor de a e de n. É uma função potência, né? É uma função exponencial. Tá bom? Então, só usar o que nós temos aqui a nosso favor, pessoal. Então, a gente está falando assim, ó, que o f de 1, tá, é n, que eu não sei quem que é, o a também não, mas eu sei que o x vale 1. E o f de 2 é igual o n, que eu não sei, o a e o x vale 2. Esse aqui, o resultado dá 6, olha aqui, ó, tá falando que esse é o ponto do gráfico. E esse aqui dá 18. Então, dá 18. Nós temos um sisteminha, vou chamar aqui de S de sistema, tá? Ó, a gente tem n ao quadrado igual a 18 e n vezes a igual a 6. Então, dividindo uma pelo outro, ó, n ao quadrado dividido por na sobra só a. 18 dividido por 6, estou dividindo daqui para cá, tá? 3. Então, já sabemos que o a vale 3, ó, tá? Se o a vale 3, só descobrir o valor de n. Vou pegar essa equação aqui que está mais simples. O a vale 3, então fica n vezes 3 igual a 6. O n aqui vale 2, né? 2 vezes 3, 6. Então já sabemos o a e o n. E a pergunta é a elevado a n, que é a 3 e o n 2. Isso aqui vai dar 9, tá bom? Então bem simples, né? Tem segredo
as atividades. Só lembrar, pessoal, que nós estamos trabalhando com função que observa que é a função potência, mas não é como aquela função que nós vimos na teoria. Muitos alunos ficam presos a isso, tá? Tem que usar o que você estudou, mas é óbvio que o exercício não vai ser sempre do mesmo jeito, sempre igual o professor ensina, tá? É usar toda a teoria a seu favor, ok? A mesma coisa aqui, ó, a gente está trabalhando com uma outra função, né? Função potência, função exponencial, mas nós vimos lá que as funções foram definidas assim, de maneira bem simples para a gente entender o gráfico, tá? Aí é óbvio que essa função não é igual, mas a gente pode tirar bastante coisa e aproveitar aqui, ok? Então, seja essa função, se A e B são tais que f de A igual a 4f de B, pode-se afirmar que é marcar uma das alternativas, tá? Então, o que a gente vai partir, ó, do que foi dado? F de A igual a 4f de B, ok? Só substituir aqui, ó, isso nós vimos. F de A é 2 elevado a 2A mais 1, no lugar do x. Nós colocamos A. E a mesma coisa aqui, 2 elevado a 2, no lugar do x, nós colocamos B, 2B mais 1. Só que esse 4 eu posso escrever 2 elevado a 2, vezes 2, 2B mais 1. Olha que interessante, né? Produto de potência de mesma base. Lá na função exponencial eu falei que para resolver os exercícios, pessoal, vai usar basicamente as propriedades de potência, né? Potenciação, tá? Então, ó, 2 elevado a 2A mais 1 é igual a 2, 2B, 1 mais 2, somar aqui, né? Tem que somar, mais 3. Cancela, cancela. Então, nós temos aqui, ó, 2A mais 1 igual 2B mais 3. Então, 2A menos B, esse aqui vem para cá negativo, já coloquei em evidência para ganhar tempo. 3, esse aqui vem para cá negativo, menos 1. 3 menos 1, 2. Então, A menos B, 2 dividido por 2. Logo, A menos B igual a 1. Tá? Fiz algumas continhas mais rápidas para o vídeo não ficar muito longo. Então, se você tem dificuldade, faz passo a passo. Pause o vídeo e vai resolvendo essas contas aí, tá, pessoal? Vamos lá. Numa população de bactérias, há uma função aqui, de novo, função potência, que está caindo bastante aqui, né? Tá? No instante t, medida em horas. Então, t significa horas aqui nesse exercício. É importante. E a função, já vou anotar aqui, ó, p em função de t, 10 elevado a A, não sabemos quem que é o A, vezes 4 elevado a 3t. Sabendo que se inicialmente existem 10 elevado a 0, ou seja, quando o p for 0, ó, p de 0, né, inicialmente, tempo inicia no 0, tá, pessoal? Nós temos 10 elevado a A. Quantos minutos são necessários? Então, nós queremos ter para que se tenha o dobro da população inicial, ou seja, o dobro disso daqui. Ou seja, nós queremos 2 vezes 10 elevado a A. Então, é simples, né? Nós queremos saber da função quando que ela vai dar esse valor aqui, ó. Mas a forma genérica da função está aqui em cima, ó. É 10 elevado a A vezes 4 elevado a 3t. 10a corta com 10a, porque é igual, né? Tirando aqui, essa parte aqui, tá bom? Então, saiu aqui 2 igual a 4 elevado a 3t. Mais 4, eu posso escrever 2 elevado a 2, ó, propriedade básica de potência. Então, fica aqui, ó, 2 igual 2 vezes 3, 6. 2 elevado a 6t. Logo, aqui é como se tivesse 1, né? Implicitamente, 1 igual a 6t. Ou seja, o t é 1 sobre 6 horas, né? 1 hora dividido por 6, 60 minutos dividido por 6, 10 minutos. Então, a resposta, letra E. Tá? Cuidado que está trabalhando em horas, pessoal. Então, só detalhes aí do exercício. Observe que a ideia é muito simples. Próximo exercício. Se a curva da figura representa o gráfico da função y, ó, f de x, que é a mesma coisa que y, é log de x. Falamos bastante disso, né? Que é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó, log na base 10, tá bom? Então, nós estudamos essa função. E aí ele quer o valor da área sombreada. Legal, porque misturou geometria, né? Nós queremos aqui a área total, podemos ver aqui pelo desenho que ela é a área 1 mais a área 2, né? A área 1, vamos chamar isso aqui área 1, isso aqui área 2. As duas são retângulos, né? Base, mede 1, de 2 até 3 e 3 até 4, tá bom? E a altura dos retângulos, pessoal, é dado pela função, ó. Então, aqui é f de 2 e aqui é f de 3, tá bom? Pode observar aí o gráfico. Interessante essa questão, bem elaborada. Então, a área total vai ser 1 vezes, né? A base é 1, então nem vou colocar f de 2. Então, vai ser f de 2
mais f de 3. Mas quem que é f de 2? Só substituir na função. É o log de 2. Quem que é f de 3? É o log de 3. Então, a área total, nós vimos a propriedade dos logaritmos. Falei lá na função logaritmo, tem que conhecer, tem que saber trabalhar, né? Então, nós vimos que a soma transforma no produto, ou o produto transforma na soma, né? Então, o log 2 vezes 3, 6. Então, letra E. Bem interessante, né? Um exercício bem diferente, tá bom? Observa a figura. Nessa figura está representado o gráfico da função logarítmica. Fizemos bastante de exponencial e logarítmica, tá? Então, f de 1 é igual. Antes de começar a fazer o exercício, pessoal, olha só que a base do logaritmo é 2 e a função é decrescente. Nós vimos que tinha que ser crescente, mas quando fosse assim, ó, função simples, né? Só que nós não temos só x. Olha aqui, ó, tem uma outra função aqui, ó, uma função racional, inclusive, né? 1 sobre a x mais b, tá bom? Então, por isso que esse gráfico não está correspondendo à teoria lá. Mas é normal isso daí, tá? Porque ele não está conforme nós vimos na teoria. Modificaram. E é óbvio que se eu tirar o x e colocar outra coisa, já não vai funcionar do jeito que estava lá na teoria, tá bom? Mas vamos usar o que nós sabemos, tá? O que nós sabemos aqui é usar a teoria de função. Ó, esse gráfico está passando zero, quer dizer que o f de 0 é 0. E outra coisa, que no 5 está dando menos 4. Então, o f de 5 é igual a menos 4. Tá bom? Então, vamos lá. Usando aqui o f de 0, vai ser log de 2. 1 sobre... O x é 0. Então, aqui vai dar 0. A vezes 0, 0. Só sobrou b. 1 sobre b tem que ser igual a 0. Propriedade de logaritmo. Transforma na potência. 2 elevado a 0 é 1 sobre b. Só que 2 elevado a 0 é 1. 1 sobre b, o que implica que vai dar 1, né? Só dá certo aqui se o b for igual a 1. Então, já descobrimos o b. Agora, já temos o b, vamos ver se nós encontramos o a. Vamos usar outra informação. f de 5 é igual a menos 4. Então, ó, log na base 2 de 1. Olha aqui, ó, presta atenção. O a não sei ainda. O x vale 5 agora, pela condição. Então, 5a. E o b acabei de descobrir, vale 1. Então, 5a mais 1 é igual a menos 4. Tiramos isso do gráfico, olha que interessante, né? Então, quer dizer o seguinte, que 2 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 5a mais 1. 2 elevado a menos 4, pessoal, nós falamos também disso, né? Negativo é o inverso, então é 1 sobre 16. É igual a 1 sobre 5a mais 1. Então, como é a fração, a parte de cima igual, necessariamente a parte de baixo do numerador tem que ser igual. Então, 16 igual a 5a mais 1. Bem simples, mas só de olhar aqui já dá para ver que é 3. 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. Então, a vale 3, tá? O objetivo não é descobrir o a nem o b, pessoal. Nós precisamos dele para calcular quem? F de 1. Nós queremos f de 1. Sabendo que o a vale 3 e o b vale 1, vamos calcular aqui. Então, vou calcular aqui em cima, ó, o f de 1. Então, vamos colocar o f de 1 é igual o log na base 2 de 1. Eu sei que o meu a vale 3, então 3 vezes o 1, que do x, 3 mais 1. Vamos chamar de um valor y, a gente não sabe quem que é. Né? Então, ó, 2 elevado a y, usando a propriedade de logaritmo, 2 elevado a y, é igual a 1 sobre 4. 1 sobre 4, inverso, falamos agora, 2 elevado a menos 2. Cancela, cancela, y igual a menos 2. Contas bem simples, tudo do ensino médio, tá, pessoal? Então, tá aqui, ó, letra B. Se você está sentindo dificuldade, está achando rápido, obviamente é um vídeo, tem que ser mais rápido para não ficar enjoativo, não ficar cansativo. Mas aí você para e faz as contas devagarzinho, que eu estou dando uma aceleradinha, tá, pessoal? E o último exercício, né? Quantos números inteiros pertence ao domínio da função? Falei bastante disso nas aulas, né? Ter cuidado quando for falar máximo, mínimo, depende sempre do domínio da função, se tem restrição, se não tem, tá? Mas, enfim... Quantos números inteiros pertencem ao número da função? Está aqui a função. Bom, a condição de existência de qualquer função logarítmica é aquela que nós falamos lá na aula, tá, pessoal? Esse aqui tem que ser maior do que zero, e esse maior do que zero, logaritmando, né? 9
menos x ao quadrado maior que zero. Observe que é a função do segundo grau. E 2 menos x maior que zero. Observe que é uma função afim, ou uma função do primeiro grau. É estudar os gráficos delas, né? Já falamos bastante dos gráficos, tá? Então, 9, vou fazer aqui uma reta real aqui. Essa aqui com cavidade voltada para baixo, assim, tá bom? As raízes de cara aqui dá pra gente ver que é 3 e menos 3, bem simples essas continhas, né? Vai ficando mais rápido assim, tá, pessoal? E aí aqui o sinal dessa função. Aqui negativo, negativo, tá para fora, e aqui tá para cima, positivo, negativo, negativo, negativo. E a outra função, tá aqui o estudo do sinal dela, ó. 2 menos x é uma reta, como a é negativo, isso tudo nós falamos na aula de hoje, lá na teoria, tá, pessoal? Então, a raiz dela é 2, tá? Só fazer a conta aí que você vai ver que vai dar 0. Então, ela passa no 2 aqui, ó. Vou colocar aqui o 2, está entre o menos 3 e o 3, tá aqui o 2. E a função é decrescente, viu? Porque que é importante ter a teoria. Então, aqui é positivo, positivo, daqui para cá tudo é positivo. Negativo, negativo, negativo. A nossa solução, vou até colocar de vermelho, pessoal, para destacar aqui no vídeo, tá? Ó, a nossa solução vai ser os valores, ó, serão os valores que ao mesmo tempo tem que satisfazer as duas. Isso aqui é um sisteminha, tá? Tem que ser ao mesmo tempo. Então, os dois tem que ser positivo. Ó, do menos 3 para trás, um é negativo, não entra. Vou colocar N, que não entra. Do menos 3 até o 2, aqui é 2, ó. Entra porque as duas são positivas, né? Então, vou colocar aqui o sinalzinho de positivo aqui, ó. Tá? 2 menos 3. Do 2 para frente, uma é negativa, então já não dá. Então, aqui não entra, ó. Não, não, não. Então, ó, a nossa solução, olha só. A nossa solução é o intervalo menos 3, só que o menos 3 é uma raiz aqui em cima, então ele não entra. Então, bolinha aberta. E o 2 é uma raiz aqui também, dado do primeiro grau. Então, ela não entra, bolinha aberta. Então, aqui, assim, ó, aberto, menos 3 até 2. Esse é o conjunto solução. Mas tem quantos elementos lá dentro? Vamos escrever o conjunto então, ó. Então, menos 2, menos 1, 0 e 1. Só esses valores, porque são números inteiros. Tá vendo? Então, se fosse qualquer outro conjunto, por exemplo, racional, reais, não daria para contar. Mas os números inteiros a gente consegue contar. Então, letra A, 4. Tá bom? Esses são os exercícios, pessoal. Até a próxima aula.